Fala galera do oitavo ano, voltamos aí com mais uma aula de geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai continuar trabalhando com a temática populacional, estudando temas aí sobre a questão da demografia, essa área que estuda aspectos aí da população de um determinado país, de uma determinada cidade, que utiliza aí pesquisas, levantamento estatístico. Beleza? Então fica de olho que hoje você vai entender como que é calculado a taxa de nascimento da sua cidade, como que é calculada a taxa de mortalidade da sua cidade, do seu país, do mundo, beleza? Então fique atento aí porque nessa aula de hoje a gente vai envolver aí um pouco da matemática, da estatística, porque a geografia sim, uma hora ela trabalha com a química, uma hora ela trabalha com a geografia, com a biologia, uma hora ela trabalha com a matemática, nessa batida interdisciplinar. Beleza? Então, de olho na tela, nossa aula de geografia sobre população mundial, dinâmica demográfica. Dinâmica demográfica, beleza? Então, na aula 2, a gente vai trabalhar com as taxas demográficas. Voltando aqui, vamos lá, galerinha. Vamos trabalhar com as taxas demográfica do mundo. Vamos também estudar o perfil interno e disparidades. Então, as taxas demográficas. Por que essas taxas, como natalidade, mortalidade, fecundidade, foram criadas, foram estabelecidas? Olha só, para comparar regiões diferentes, foram criadas fórmulas ou taxas. E essas pesquisas, esses levantamentos são muito importantes para poder identificar os problemas da saúde pública de um determinado país, a questão das expectativas de vida. Então, essas taxas estudadas, pesquisadas pela demografia, não é por acaso, galerinha. Tem toda uma finalidade que você, ao longo da sua vida estudantil, vai compreender. Beleza? Então, a primeira taxa que a gente vai estudar é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Número de nascidos vivos, certo? Seria o que essa taxa de natalidade? Número de nascido vivo por 1.000 habitantes em um ano. Nascimento de um determinado local. Beleza? Então, a taxa que estuda o número de nascimento, vem aqui comigo rapidão, a taxa que estuda aqui, galera, a questão aí do número de nascimento de um determinado local é chamada aí de taxa de natalidade. Beleza? De olho na tela. Vamos lá. Então, para chegar no resultado de quantas pessoas nasceram em um determinado local, a gente vai fazer o seguinte cálculo. TN é taxa de natalidade, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou pegar o número de nascidos vivos daquele determinado local, beleza? E dividir pelo número de habitantes. E também, eu vou multiplicar por 1.000, e aí eu vou chegar no resultado da taxa de natalidade. Quantas pessoas nasceram naquele determinado país, naquela determinada região, naquele determinado continente. É desta maneira que funciona o cálculo da taxa de natalidade. Beleza? Temos um exemplo aqui, ó. Numa determinada cidade, nós tivemos aí 2.300 nascimentos. Beleza? Esse primeiro aqui é natalidade. Eu vou multiplicar, voltando aqui, ó, por 1.000. Esse 1.000 seria a cada grupo de 1.000. E vou dividir aí, galera, pelo total de habitantes daquela determinada localidade. Então, quando eu pego 2.300, multiplico por 1.000, divido aí por 200.000, que é a população daquele determinado local que a gente está fazendo esse cálculo, eu tenho um resultado aí de 11,5. Ou seja, isso aqui não é porcentagem, tá, galera? É chamado de permilagem, que depois você pode pesquisar. E o que representa, ó, esses 11,5%? Que nessa determinada cidade, nesse determinado local, nasceram cerca de 11 crianças
a cada grupo de 1.000 habitantes, que é esse 1.000 que a gente multiplicou aqui em cima há pouco. Então, a natalidade desse determinado local é de 11 crianças a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, eu pego lá, a cada 1.000, eu tenho 11 nascimentos. Outro 1.000, só para você ter uma ideia, 11 nascimentos. E é dessa forma que funciona aí o cálculo da taxa de natalidade, que é o número de nascimento de um determinado local, né, de pessoa, das crianças. Quando eu analiso aí, galera, a questão da natalidade a nível mundial, maior parte dos nascimentos a gente vai encontrar onde? Nos países nos países menos desenvolvidos, que seriam os países subdesenvolvidos. Então, maior taxa de crescimento, quando a gente fala da natalidade, é nos países menos ricos, que são subdesenvolvidos. E as menores taxas de taxa de natalidade, eu vou encontrar onde? Nos países mais ricos, que são conhecidos aí como países desenvolvidos. Beleza? Então, natalidade representa o quê? Nascimento. Olha a cegonha carregando aí, ó. O bebezinho aí representando a nossa taxa de natalidade. Outro indicador que a demografia faz todo um levantamento é a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É morte, falecimento, número de óbitos ou falecimento por 1.000 habitantes em um ano. Então, a morte de um determinado local, daquele grupo populacional, é chamada de taxa de mortalidade. E para você saber a mortalidade daquele determinado local, é simples. Eu vou pegar taxa de mortalidade é igual número de falecimento dividido pelo número de habitantes multiplicado por 1.000. E aí a gente vai chegar no resultado. Olha só o exemplo aqui abaixo. Eu tenho aí, ó, o exemplo. Número de falecimento de uma determinada localidade, 1.500. Beleza? Multipliquei aí. Beleza? A gente vai pegar, multiplicar por 1.000 e vai fazer a divisão pelo total de habitantes daquele local, que é 300.000. Então, eu cheguei aqui no resultado também de permilagem de 5. Ou seja, nesse lugar, 5 pessoas morrem a cada grupo de 1.000 habitantes. Então, a cada grupo de 1.000 habitantes, a gente vai ter aí a morte de 5 pessoas, conforme o resultado que a gente chegou. Beleza? Taxa de mortalidade. Outro indicador estudado pela demografia é a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil representa o número de óbitos de crianças menores de 1 ano por nascidos vivos. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo de taxa de mortalidade infantil, a gente sabe que a gente considera a criança até uma idade assim, acima de 2, 3, 4, 5 anos, tem um período para considerar a criança. Mas quando eu falo de mortalidade infantil, nesse cálculo entra as mortes, os óbitos de menores de 1 ano. Se tem 1 ano e 1 mês, já não vai entrar no cálculo mais de mortalidade infantil. Então, esse cálculo é simples também. Eu vou pegar taxa de mortalidade infantil é igual o número de óbitos menores de 1 ano multiplicado por 1.000, dividido pelos nascidos vivos daquele determinado local durante 1 ano. E dessa maneira, a gente vai chegar na chamada taxa de mortalidade infantil no seu resultado. Para eu poder identificar o crescimento, galera, de um determinado país, um crescimento natural, que é chamado também de crescimento vegetativo, eu analiso aí a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E esta é a fórmula. Então, quando eu quero chegar no resultado do meu crescimento natural, que seria essa relação entre nascimentos e morte, eu vou calcular taxa de crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade multiplicado aí por 100. Nesse caso aí já vai ser porcentagem, não mais permilagem. Crescimento vegetativo. O crescimento, com o passar do tempo, vem aqui comigo, ele foi sendo diferenciado, beleza? Em alguns países nós temos aí um alto crescimento populacional. E outros, a partir principalmente da metade do século XX, os países que são desenvolvidos na atualidade,
começaram a controlar o que? A sua natalidade. E hoje a taxa de crescimento desse país é bem baixa, principalmente os países europeus. Beleza? E o que vai acontecer? Mas eu tenho um país ainda onde a natalidade, o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, ainda está em alta. Outra situação. Então, quando eu falo de crescimento vegetativo, que é esse crescimento natural, ele pode ser sendo positivo, negativo ou nulo. E a gente vai verificar agora, de olho na tela. Vamos lá. Beleza? Eu tenho aí, ó, positivo. O que seria o crescimento vegetativo positivo? Quando, naquele determinado país, eu tenho mais nascimentos que morte. Então, se um país está tendo mais nascimentos que morte, a população está crescendo. E esse crescimento é chamado de crescimento vegetativo positivo. Agora, se eu tenho mais morte que nascimento, eu tenho um crescimento vegetativo negativo. E o nulo? Eu tenho aí a mesma proporção da quantidade de nascimentos e morte. Beleza? Então, os países onde que vão apresentar maior parte aí de crescimento vegetativo positivo são países subdesenvolvidos, onde está nascendo pessoas, existem as mortes, existe, mas constantemente está nascendo. Então, é considerado um crescimento vegetativo positivo. Mas, como eu falei há pouco para vocês, na Europa já tem apresentado aí crescimento até negativo e até nulo por conta da redução da taxa de natalidade. Crescimento absoluto. O que seria esse crescimento absoluto? O crescimento absoluto é igual ao crescimento populacional, corresponde ao crescimento populacional, geral, total de uma determinada população. E o crescimento absoluto, ele é calculado aí a partir das informações do crescimento vegetativo. Só para lembrar, essas informações de crescimento vegetativo é a relação entre nascimentos e mortes, beleza? Mais a imigração menos imigração. A imigração menos imigração é chamada aí, no caso, de saldo migratório. Então, para me saber o resultado do meu crescimento absoluto daquele país, se a minha população está crescendo, eu tenho que seguir a seguinte fórmula. Crescimento absoluto é igual a nascimentos, menos mortes, mais saldo migratório, multiplicado por 100, dividido pela população total. Então, eu faço esse cálculo aqui, ó, 165 foi o meu nascimento daquele determinado espaço geográfico, daquela determinada cidade. Menos 75. O que é o 75? Foram as mortes registradas naquele determinado período, naquele determinado ano, naquela cidade. Mais 1.120. O que é o 1.120? É meu saldo migratório. É a relação aí menos imigração menos imigração. E multiplico por 100 e vou dividir pela população total daquele determinado local. Chegamos aqui no resultado de aproximadamente 6,1%. O que representa? O crescimento absoluto desse local foi de 6%, 6,1% aproximadamente, durante o período de um ano. Ou seja, em relação à população de um determinado ano corrente, houve um aumento aí de 6% esse crescimento populacional. Beleza? Taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a média, o número médio ou a média de filhos, certo? Por mulheres, pelas mulheres em idade fértil. Essa idade fértil é de 15 a 49 anos. Para a gente saber a média de filhos pelas mulheres, a gente vai analisar e seguir o seguinte esquema. Taxa de fecundidade é igual ao número de nascidos vivos daquele determinado período multiplicado por 1.000, dividido aí pelo número da população feminina entre 15 e 49 anos. Dessa maneira, a gente vai conseguir identificar qual que é a média de filhos de um determinado estado, qual que é a média de filhos de um determinado país. Por exemplo, onde que eu tenho maior taxa de fecundidade? Nos países menos desenvolvidos.
conhecida aí como países subdesenvolvidos, com uma taxa média de fecundidade de 2,6 filhos por mulher. Nos países desenvolvidos, eu tenho uma média de 1,7 filho por mulher. Beleza? Então, onde que nasce mais? Nos países subdesenvolvidos. O Brasil, para você ter uma ideia da sua taxa de fecundidade, entre 1940 e 1960, a média de filho por mulher no Brasil era de 6 filhos. E hoje, com base em 2018, nós temos aí a média de 1,77. Não dá nem 2 filhos por mulher. Então, houve o quê? O decréscimo, né, a redução da média de fecundidade do Brasil. Os fatores que contribuíram aí para a queda da taxa de fecundidade no Brasil. Urbanização. Iniciou todo o processo de expansão do Brasil. A gente sabe, vem aqui comigo, que nesse processo de urbanização, boa parte da população, antes do processo de urbanização do Brasil, na metade do século XX, ela vivia no campo. E a cidade começou a se urbanizar por conta aí da indústria, dos atrativos. As pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. Então, a urbanização, com a chegada da família na cidade, o que acontece? Mudou todo o estilo de vida. Aí você tem que entender o seguinte, que as pessoas começaram a mudar a ideia de ter muitos filhos. Lá no campo eu tinha muito filho porque eu precisava para trabalhar como mão de obra. Agora na cidade eu não tenho tanto filho aí porque vai dificultar todo o sustento da família e também a minha entrada no mercado de trabalho, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Outro fator aí, ó, que a gente pode citar, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que já falei também, redução da mortalidade infantil. Por que as pessoas tinham muito filho lá no passado? Porque a medicina não era tão avançada. Então, às vezes, uma mulher tinha 2, 3 filhos, mas desses 2, 3 filhos, apenas um que vivia. Então, eles tinham um maior número de filhos também para poder garantir, né? Se algum morresse, eu tinha um saldo ali da minha família, né? Dos meus filhos. Métodos contraceptivos também, preservativos, os remédios, com o passar do tempo desenvolvidos, ajudaram a controlar a questão da natalidade, taxa de natalidade no Brasil e no mundo. Expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É a média de anos de vida de um determinado grupo populacional. Então, onde que as pessoas vivem mais? Nos países desenvolvidos. Então, eu trago para vocês o Japão, que é um país desenvolvido, onde mulher vive em média de 87,2 e o homem vive em média de 81,09, certo? Então, a média da expectativa de vida da população japonesa é de 84 anos. Professor, eu preciso decorar essas informações de países? Não, você precisa interpretar um determinado mapa de expectativa de vida. Por exemplo, essas cores mais claras nesse mapa representam o quê? As menores taxas de expectativa de vida do mundo. E as cores mais escuras são as regiões do mundo onde a gente vai encontrar as maiores expectativas de vida. Então, analisando o mundo, beleza? A gente conclui o seguinte, que a maior parte dos países desenvolvidos apresentam as maiores expectativas de vida. Por quê? Porque os países desenvolvidos têm uma melhor qualidade de vida. Fechou? E tem outros fatores também, mas a qualidade de vida interfere muito aí dentro dos países desenvolvidos. Onde que eu vou encontrar as menores expectativas de vida? Voltei para mostrar para vocês. No continente africano é o local onde que a população vive menos. Por exemplo, em Lesoto, a gente tem uma média de 52,95. Serra Leoa, 53,90. A média de expectativa de vida desse grupo populacional. Os fatores aí do aumento da expectativa de vida no mundo. Por que as pessoas passaram a viver mais? Eu falei para vocês na aula anterior que com o passar do tempo a população começou a crescer. E as pessoas deixaram, não que deixaram de morrer, mas diminuiu o número de mortes por doenças, por epidemias, por falta de saneamento. Nós temos aí saneamento, a alimentação também influenciando em todo esse processo, o serviço de saúde, a melhoria das condições de vida. Então, são fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida no mundo. Tem um exemplo para vocês aí, ó, da expectativa de vida do Brasil, todo esse processo de evolução, galera, de 1950 até 2017.
Então, com o passar das décadas, o Brasil foi aumentando a sua expectativa de vida. E a média do brasileiro hoje é em torno de 76 anos. Diminuiu um pouquinho aí com a questão da pandemia, mas as últimas pesquisas do censo traz essa média aí do IBGE de 76 anos. Mulher vivendo mais, 79 anos, e homens vivendo um pouquinho menos, 73 anos. Beleza, galera? E é isso aí, galera. Mais duas informações importantes para vocês sobre população, que é a população economicamente ativa e a população inativa de um país. Então, fica ligado aí que esse tópico aí é muito importante também para a nossa aula. Vamos lá. Beleza? O que acontece aí, galera? Nós temos aí, ó, o perfil interno dessa disparidade. Nos países desenvolvidos, a gente vai ter o aumento da expectativa de vida, que eu falei há pouco para vocês. Se eu tenho um aumento da expectativa de vida, a minha população idosa está crescendo a cada dia nos países desenvolvidos. E aí o que acontece? Eu tenho uma consequência. Uma consequência quando a minha população aumenta demais e a minha taxa de nascimento vem reduzindo, que vai ser o quê? A diminuição da chamada PEA. O que é a PEA? É a população economicamente ativa, responsável aí por movimentar a economia de um país. É a força de trabalho formada aí principalmente por jovens e adultos. Então, hoje os países desenvolvidos, boa parte deles estão enfrentando esses problemas aí que eu estou mostrando para vocês. Aí, ó. O aumento da expectativa de vida, mais o lado negativo, a diminuição dessa população que estava apta para o mercado de trabalho. Nos países subdesenvolvidos, que são os menos desenvolvidos, eu tenho um grande número de jovens ainda, outros já estão... Hoje o Brasil tem a sua população formada, a maior parte, por adultos. E aí o governo, quando tem tantos jovens, tanto nascimento, tem muito gasto aí com a questão da escolarização e a geração de emprego. Beleza, galera? Então a gente fecha aqui o nosso conteúdo sobre os aspectos demográficos e a gente retorna na próxima aula, galera do 8º ano. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!